olho. Luan pisou em Porto Alegre, o Caco da Mota tá na cola dele. Cadê o Caco da Mota aí para trazer informações? O homem já chegou, tá chegando. Como é que é a situação aí, Caco? Tudo bem? Tudo bem, Willi. Estamos em off aqui, mostrando imagens da onde vai chegar Luan aqui. Estamos acompanhando na expectativa. Existem alguns torcedores, pelo menos 80, agora talvez até mais, William. Não param de chegar torcedores. O tamanho da idolatria do Luan, que tem uma história muito bonita dentro do Grêmio, que vem para reinventar o seu futebol aqui no Grêmio, e nós estamos na expectativa. O curioso é que ele chega 10 anos depois da primeira vez, quando veio da Catanduvense para a base do Grêmio, e agora chega numa situação completamente diferente. Daquela vez era desconhecido, foi crescendo na base do Grêmio até ser o jogador que se tornou campeão da América, da Copa do Brasil, rei da América, da Recopa, com destaque, até mesmo campeão olímpico, quando ainda vestia a camisa do Grêmio, e teve essa passagem pelo Corinthians, emprestado ao Santos, onde não aconteceu. Não foi bem o Luan, não conseguiu jogar o mesmo futebol, não se apresentou, isolado, treinando em separado no Corinthians, agora com um contrato diferente, num patamar muito abaixo do que ele recebia, R$50 mil por mês, e a gente fica nessa expectativa, aguardando aqui, porque a qualquer momento a aeronave já pousou, ele já chegou aqui, está caminhando por dentro do aeroporto e a qualquer momento aparece por essa porta que vocês estão vendo aí, William. E a expectativa dos torcedores que estão aqui, a gente pode dar uma olhada ali, que tem pelo menos 80 torcedores. A gente só não vai mostrar tão rápido assim porque a gente não quer deixar escapar o Luan, mas vocês podem acompanhar na imagem aí que temos um bom número de torcedores ansiosos. Há poucos cantaram bastante, chamando pelo Luan por aqui, na expectativa desse jogador que nunca vai deixar de ser ídolo pelo que conquistou, mas que agora tem um contrato de produtividade e que será muito bem controlado pelo Renato Portaluppi, que foi aquele que, de certa forma, colocou ele. Chegou Luan. Aí a chegada de Luan a Porto Alegre, com o torcedor ali aplaudindo, gritando o nome dele. Chegando com carinho do torcedor do Grêmio, hein? É uma imagem bacana, uma imagem muito legal. Para quem viu há questão de semanas, o Luan sendo agredido dentro de um motel. Uma barbárie, um absurdo. Mas Sirene foi agredido ele também. Tremeu aí, ó. Tremeu aí. TV ao vivo é isso. Mas o Caco tá ali, ó. 2 semanas, 3 semanas depois, a gente tem o Luan num outro momento, um outro clima, sendo recebido nos braços da torcida. Ele vai lá, vamos lá, sobe o som aí pro torcedor do Grêmio, fazendo festa. Louco, esperar dessa volta pro Grêmio, recado pra torcida. Só dá um relax. Tá aí, que festa bonita do torcedor com o Luan. É tudo que ele precisava, né, William? Exatamente esse combustível numa volta ao Grêmio. Olha, simplesmente espetacular, tá aí o Luan desembarcando. E assim, até aproveitando o Praz aqui, ótimo estar aqui no programa hoje, porque é o que eu imaginava, assim, eu acho que nesse processo de recuperação do Luan, e o Renato Gaúcho ontem foi muito correto na coletiva, muito sincero na coletiva, falou, ó, depende muito dele. Toda a estrutura aqui está pronta para recebê-lo, todos nós estamos de braços abertos, pediu para o torcedor ter paciência e carinho com o Luan, e a gente está vendo esse carinho do torcedor aí com o Luan, importante ser recepcionado dessa forma, é muita força aí para ele. E o Renato falou sobre essas coisas, mas deixou bem claro, agora só depende dele. William, acho que a gente tem que pontuar várias coisas aqui, né? Primeiro, a mudança de astral do Luan, daqui de São Paulo para lá. Totalmente. A gente já consegue ver aí. Segundo ponto, a torcida do Grêmio vai abraçar o Luan, só que tem que ter muita calma, porque não vai ser de uma hora para outra que um cara que não joga praticamente 2 anos vai voltar e desempenhar aquele Luan que foi campeão da Libertadores pelo Grêmio. Então, e talvez esse Luan não aconteça mais. Talvez nem aconteça mais. Só que assim,
é o que tu falou, o Renato sabe como lidar com isso. Agora depende só do Luan. E assim, eu vou torcer demais e acredito que ele vai dar a volta por cima, porque eu e o Zé Roberto, a gente treina numa academia ali em Barueri e já vinha há algum tempo, o Luan vinha frequentando a academia, fazendo trabalho por fora de fisioterapia, recuperado um problema no quadril que ele tinha, e da parte física. Então eu acompanhei o Luan vários dias, conversei com o Luan vários dias na academia e com o pessoal da academia também, conversando, e os caras, assim, falavam até, não parece que é esse jogador que a gente vê na TV, que todo mundo fala horrores, porque o comprometimento dele ali, o fisioterapeuta e o personal disse que não tinha o que falar. Então, assim, são coisas que não saem na mídia, mas que, para quem está ali vendo, consegue captar alguns sinais. Então, assim, tomara que ele aproveite isso e mais do que a volta do jogador, Luan, do atleta, né? Que a gente torce para voltar também, mas a questão do ser humano. E assim, ele também tem que ter a noção de quanto é isso importante para a vida dele. Eu acho que isso ele já caiu a ficha, mas o quanto ele pode representar para outras pessoas também. Porque uma volta por cima dele no Grêmio pode servir de inspiração e de recado para várias pessoas fora do futebol. Legal. Que estão passando por momentos difíceis e que, podem se inspirar no Luan, porque o futebol no Brasil ele é um meio de inspiração muito grande, né? A declaração que o jogador dá, eu vejo assim, às vezes, ex-jogadores dando palestra, falam coisas que uma pessoa, entre aspas, normal falaria, só que tem uma o força, peso é diferente, tem né? um peso muito maior. Então, assim, o Luan pode até, cara, se isso servir como estímulo para ele pode ser um catalisador na mudança da vida de muitas pessoas também. Mas, principalmente, ele tem que pensar nele e no que ele quer para a vida dele, né? Eu acho que o Renato, até pelo histórico do Renato também, no extracampo, o Renato pode ser um cara que pode ajudar muito ele nisso. Luizito pode ajudar muito o Luan, Pedro? Pode. É uma novidade aí para esse Luan que nunca jogou com o Luizito ali. Especialmente do ponto de vista de comprometimento dentro de campo. O Praja citou que ele falava de fora, da experiência da troca ali na academia, no dia a dia, fisioterapia. Agora, o futebol é muito maluco, né? O futebol é muito maluco porque você, com essa relação do torcedor ali, você não explica, né? A gente está falando de algumas semanas, a gente sentou aqui para debater o cara que estava tomando dura, apavoro dentro de um motel e, sabe, coronhado e agressão, e ele postando foto com sangue no short, e agora ele chega nos braços. É talvez o que dá para acreditar ainda, porque a gente precisa ser sincero, com todo o envolvimento do torcedor, não é o Luan, da Libertadores, não é o Luan... Esquece. Rei da América, não é. É um Luan que no Grêmio já oscilou para baixo, no Grêmio já não sai com lá muita saudade, no Corinthians nunca aconteceu, no Corinthians também teve em algum momento sim carinho, apoio, respaldo, não estou falando da reta final, e não entregou e não aconteceu. Todo treinador que chegava em algum momento, eu acho que pelo menos avaliava para saber qual era daquele... Uma segunda oportunidade do Santos também. No Santos nem jogou. Então, assim, não foi falta exatamente de aposta. O recorte final do Luan no Corinthians não é exatamente o recorte da passagem como um todo. Agora, o que dá para esperar é isso aí. O torcedor faz a parte dele, o Grêmio faz a parte dele, o Renato principalmente faz a parte dele. Falta o Luan ainda, falta o Luan. A gente precisa deixar muito claro. Se isso tudo não mexer com o cara... Começou a pintar a imagem aqui, o Praia já falou, caramba, né? Como é que é o mundo? E o mundo da bola é diferente de tudo. Se isso tudo não mexer com ele, se um exemplo de uma liderança como o Suárez, o envolvimento do Suárez ontem ali no início do jogo, a câmera focando no... Se isso tudo não mexer com o Luan, aí fica difícil também. Não dá para vir aqui e ficar enganando também, que agora chegou o craque, agora vai a peça que faltava, agora vai... Não é injusta, isso. Inclusive, não é isso. Não é entender como é que ele vai reagir a isso. E ele está no ambiente que tem muita gente que conhece ele. O Renato conhece muito. No Corinthians as pessoas não conheciam assim o íntimo. O Renato conhece bem, o Kahneman conhece bem, o Jeromel conhece bem. Então tem muitos caras ali que conhecem muito bem o Luan. E que se olhar pro Luan, não, eu tô focado. Fala, não, tu não tá. Ou então os caras conseguem fazer a leitura do Luan. Coisas menores, né? É o cinegrafista que o cumprimento deve conhecer de longa jornada, é o segurança que está ali que conhece desde jovem. O Luan se sente em casa e acolhido. Isso é muito bom. Agora, o que o Luan vai fazer com isso, eu ainda não sei. Ainda é um ponto de interrogação. Não acho nem que dá para falar que, não, se recuperar, o cara que vai ajustar. Não sei qual. A gente não sabe qual é o nível do Luan. Há quanto tempo a gente não vê o Luan atuando em alto nível, 90 minutos ou com alguma sequência de jogos? Então, quem precisa dessa resposta é o Luan. O que a torcida pode fazer? A gente está falando,
de uma coletiva do Renato dizendo que a Copa do Brasil ficou difícil,